A importância de cumprir todas as etapas. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui do YouTube, também perfil nas redes sociais. Estou fazendo uma série de vídeos aqui a respeito de reflexões sobre o yoga moderno, né? Ou seja, assuntos que eu acho que a gente deveria ter enquanto comunidade, enquanto grupo, enquanto professores, praticantes, alunos, né? A respeito de que o yoga tem se tornado. O yoga é um conhecimento vivo, né? E ele naturalmente vai se transformando ao longo do tempo, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre, não só deixar, como diria o Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, porque hoje em dia ele mesmo já fala não, que hoje ele não deixa mais a vida levar não, porque ela levou ele para alguns lugares que ele não queria tanto. Então eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos, né? Eu estou deixando aqui essa playlist, essa série de vídeos, para que a gente tenha diversos assuntos para debater e para a gente conversar sobre. Então, os comentários aqui eles são um lugar absolutamente aberto para a gente conversar sobre isso. E o assunto de hoje são os processos. A importância dos kramas, tá? Dentro do yoga, essa palavra é muito usada para designar as etapas dos processos, né? E que eu sinto um pouquinho que a gente, hoje em dia, no mundo que a gente está, que é um mundo um pouco acelerado, a gente está pulando algumas etapas, e o vídeo de hoje é para a gente ver a importância de cumprir todas elas. Vem comigo. Bom, então para começar, vamos entender o que são esses kramas, tá? Quando a gente fala de krama, a gente pode falar tanto da minha caminhada dentro do yoga, essa caminhada que é em kramas, em etapas. Eu posso falar, por exemplo, da construção de um asana, de uma postura do yoga, né, que é em kramas. O quanto que eu tenho que, para conquistar um asana, eu tenho que cumprir diversas etapas para que eu vá preparando o meu corpo esteja pronto para isso. E também, por exemplo, a respeito da respiração ou técnicas consideradas, inclusive, mais avançadas. A gente já fez alguns vídeos aqui falando disso, só que hoje eu queria trazer isso de uma maneira mais geral mesmo. Bom, então vamos lá, né? O nosso processo dentro do yoga, ele é um processo que ele é relativamente longo, né? Por exemplo, Patanjali, tá? Que é o grande sábio que escreveu um dos maiores textos que são uma grande referência para o yoga, que seria o Yoga Sutra de Patanjali, né? No verso 14 do primeiro capítulo, ele já fala que a caminhada no yoga, ela é por um longo tempo, ela é sem interrupções, ela é com muita honestidade e com muito carinho, com muito zelo, tá? Então isso ele está falando de abhyasa, né? Que é da nossa disciplina para caso a gente queira ir colhendo os benefícios que o yoga vem nos propor, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito acelerada e quer os resultados muito rápidos. Então esse verso para mim ele é uma grande marca, porque eu era muito acelerado, né? E às vezes eu ainda me pego querendo resultados muito rápidos, mas esse sutra ele sempre vem me dizer que calma, o processo é longo, ele demanda bastante tempo e ele demanda esse investimento nesse tempo de maneira contínua, né? Eu sempre costumo dar esse exemplo para os meus alunos, né? Quando eu estou falando de yoga, né, eu sinto que meu yoga é muito melhor do que o meu sânscrito, né? Eu, por exemplo, estudo sânscrito, mas o meu sânscrito ele é meio ruim, porque eu começo a estudar, aí eu paro, aí eu fico um tempo sem, aí eu volto a estudar, estudo mais um pouquinho, aí paro, né? Ou seja, tem várias interrupções. E Patanjali fala que quando a gente quer o processo do yoga, ele deve ser ininterrupto, ou seja, a minha disciplina nas minhas práticas e nas minhas investigações deve ser um processo contínuo, mas deve ser um processo muito verdadeiro e muito carinhoso. E dentro desses dois últimos aspectos que eu queria que a gente refletisse bastante sobre o nosso processo e o nosso caminho dentro do yoga, né? Hoje em dia, eu tenho diversos tipos de aluno, né? E já dei aula para centenas e centenas de pessoas, quem sabe milhares de pessoas. E eu já vi muita gente vindo com objetivos muito diferentes. Mas uma coisa que é muito comum é a pressa. É a pressa em chegar nos resultados. E quando a gente tem uma certa pressa em chegar nos resultados, a gente pula algumas etapas que dentro da perspectiva do yoga são fundamentais, né? Então, por exemplo, vamos começar como é a nossa caminhada dentro do yoga. Essa caminhada que deve começar de um lugar muito honesto, como eu já falei, né? Então você entender onde você está, como é que você está se sentindo, né? Como é que está o seu corpo, como é que está a sua mente,
Porque muitas vezes a gente começa a fazer as práticas de yoga e às vezes nem está fazendo grandes investigações, mas você só está fazendo uma prática e você já está querendo colher diversos resultados. Né? Você já está querendo ficar com uma mente mais serena, você está querendo ficar com um corpo mais alongado, mais forte, com uma disposição melhor, com um sorriso no rosto, sendo que às vezes não é assim. Né? Sendo que às vezes o nosso processo ele é bem tortuoso, ele é bem difícil de ser percorrido. E quando a gente começa a olhar para isso com muita honestidade, você pensa, cara, eu estou entrando aqui, mas eu não sei nada. Né? Eu estou entrando aqui, por exemplo, nessa semana eu fiz uma live, né, com a Lilarane Lerita, que essa live vai, inclusive, essa sexta aqui para o nosso canal, que é uma pessoa que tem 65 anos, quase 28 anos a mais do que eu, muitos e muitos anos de estudo no yoga, né? E eu tenho que olhar para uma pessoa dessa e pensar, eu sei muito menos do que ela. E eu tenho que honrar que, assim, ela passou por muitas etapas que eu não passei. Então eu não tenho que necessariamente querer estar no mesmo ponto que ela está, porque eu acabei de começar. Eu não acabei de começar, eu já tenho muitos anos de yoga, mas comparado com alguém que talvez tenha 30 anos a mais do que eu, né, eu acabei de começar. Então, a gente entender que o nosso processo, ele sempre deveria honrar o nosso momento, isso eu já acho um grande ponto de partida, né? E às vezes a gente entra no yoga e você tá... Eu já recebi mensagens dessa, né, no Instagram. Ah, Caio, eu já estou fazendo yoga há muito tempo. Queria saber quando eu posso ir para a prática avançada, né? E eu perguntei quanto tempo a pessoa estava fazendo yoga e ela falou, ah, não, já estou há 6 meses. E eu falo, calma, né? 6 meses é muito pouco, vamos pensar como se fosse uma vida, né? Uma vida, ela demora muitas e muitas décadas. Quando você tem 6 meses de vida, você não sabe nada ainda. Você nem consegue abrir os olhos e identificar a própria mãe e o próprio pai. A mãe você até identifica, né? Mas o pai não. Você não consegue comer direito, você não consegue andar. Então, tem muitos processos ali que você deveria honrar o momento que você está. E você vê que dentro de uma vida isso é honrado, né? Uma mãe não chega para uma criança de 6 meses e fala assim, anda, moleque, você está muito atrasado, já devia estar andando aí há muito tempo. Né? Ou falar, esse aí não serve para andar não, porque já passaram 6 meses e ele não conseguiu andar, acho que nem dá mais tempo. Né? Com uma criança a gente não faz isso, mas com o nosso processo a gente faz. Às vezes a gente está numa prática de yoga há 6 meses e fala, caramba, mas o meu corpo ainda está rígido, caramba, mas eu ainda estou um pouco ansioso, ainda estou, né, os meus impulsos ainda estão me ganhando. E é isso, é porque a gente ainda está há pouco tempo dentro do processo. Né? E a escala do yoga, a escada, né, de ascensão do yoga, ela é uma escada muito longa. Ela é muito bonita, né, porque você vai ver que os degraus eles são robustos, eles são degraus profundos. Né? Quando você sobe um degrau, você vê a transformação. Mas não adianta você querer pular degraus. Porque senão se você pegar e pular um degrau que é importante, você vai chegar no degrau de cima, você não vai ter base para se sustentar. Então, dentro do nosso processo de ascensão dentro do yoga, a gente deveria refletir de maneira mais honesta onde é que eu estou. Né? Às vezes a gente sabe muito pouco, gostaria de saber muito e começa a se comportar como se você soubesse muito, sendo que você sabe pouco. Né? Às vezes eu queria estar muito mais avançado nas posturas, nos respiratórios, mas eu ainda não estou. E eu começo a fazer as posturas e os respiratórios avançados, sendo que eu não estou pronto para eles. E eu começo a fazer só porque eu quero fazer, eu desejo fazer. Mas o desejo muitas vezes pode me atrapalhar o processo. Né? Eu digo isso também bastante em relação aos próprios asanas, as posturas. Né? Por exemplo, hoje mesmo dei uma aula de manhã em que eu falei um pouquinho sobre o Shirshasana, né? Que é a invertida sobre a cabeça, o pouso sobre a cabeça. Já deve ter visto, né? A pessoa bota talvez as mãos aqui, o topo da cabeça no chão e fica retinho assim. Né? E eu estava mostrando os encaixes e como tem que ser, né? Os encaixes da mão, do punho, onde que ativa, onde que relaxa, onde que encaixa. Mas eu estava mostrando, olha, para você fazer essa postura de uma maneira boa, você tem que ter uma boa flexibilidade de quadril para que quando você encaixa a cabeça e vai caminhando com as pernas para frente, a sua coluna, em vez de estar curvadinha e você fica jogando as pernas para o alto aqui, né? Você já consegue ir caminhando com os pés para frente, a ponta da sua coluna já está vertical. E aí os pés sobem muito fácil. É diferente quando a pessoa está aqui, ó, e ela fica querendo dar pulos para cá, antes de encaixar a coluna na vertical, sabe? Isso é só um exemplo, né? Eu recebo muitas perguntas sobre parada de mão, porque é uma prática que eu faço há muito tempo, né? E as pessoas falam, Caio, eu quero fazer essa técnica aí, me ensina a fazer. Falo, ensino, mas você está com tempo?
né? Porque eu costumo falar, eu fiquei treinando para chegar nesse nível que está hoje, eu treino essa postura todos os dias. Como eu falei, né? E sem interrupção. Natal, Réveillon, no meu aniversário, no aniversário da minha mãe, se eu estiver viajando, eu sempre faço ela, eu sempre treino ela. Todos os dias há mais de 5 anos, já passaram 6 anos, na verdade, agora. Então, é um processo, né? E eu mostro que o meu processo da parada de mão, eu tenho inclusive vídeo lá no meu Instagram falando sobre isso, né? Foi um processo que eu não comecei tentando fazer a parada de mão, né? Tipo, botar as mãos no chão e começar a chutar pro alto. Eu primeiro fui adquirindo força nos punhos, né? Força nos braços, encaixe dos ombros, encaixe das escápulas e do trapézio. Depois eu fui ganhando um pouco de equilíbrio sobre os braços, mas não ainda na parada de mão, com asanas que são mais simples do que a parada de mão, mas também são asanas mais delicados. Fui conquistando esses asanas, depois ia para outro, e depois ia para outro, e depois ia para outro, para que um dia o meu corpo estivesse pronto para fazer a parada de mão. Assim como para a invertida sobre a cabeça, né? E muitas vezes eu vi isso acontecer em mim, né? Por exemplo, a invertida sobre os antebraços, que era um asana que eu queria muito fazer quando eu estava no começo, né? E eu não estava pronto ainda para esse asana. E eu tentava fazer e eu me machuquei algumas vezes porque eu caía de mau jeito. Eu não estava pronto, né? Só que a minha ansiedade do fazer porque eu quero fazer, porque eu acho legal, né? Aquilo me tirou do processo. E ao invés de eu honrar o processo, eu fui avançando e acelerando, trocando os pés pelas mãos e eu fui me machucando. Então não foi um processo com zelo, com cuidado, né? Eu tenho trazido muito aqui nessa série de vídeos a importância do cuidado dentro das nossas práticas. Que a gente está indo muito para um lugar de performance, de execução. Só que a gente tem que lembrar que, antes de tudo, precisa do cuidado, precisa do zelo. E não sou eu que estou falando isso, Patanjali já diz, né? Então, o mesmo eu digo, por exemplo, para técnicas mais avançadas, como os bandhas, como os pranayamas. Eu nem vou me estender muito aqui, porque eu já lancei vídeos específicos falando sobre isso, nessa série de vídeos mesmo, né? Mostrando que às vezes a gente está fazendo técnicas de pranayama muito avançadas, sendo que a gente nem consegue exalar com qualidade. A gente está querendo fazer contrações e retenções do ar com o objetivo de despertar energias muito sutis e profundas, sendo que eu ainda estou todo ansioso, né? Sendo que eu ainda estou sofrendo. Patanjali, quando ele está falando sobre o processo do yoga, ele fala que a primeira coisa é a gente cuidar do sofrimento. Só que não é isso que a gente faz, né? A gente já entra numa sala de yoga querendo fazer as posturas mais difíceis, querendo meditar, querendo se iluminar, sendo que eu nem cuidei do meu sofrimento ainda. Então, a minha provocação aqui é para que a gente reavalie onde que a gente está, de maneira muito sincera, dentro do processo do yoga. E você não precisa nem falar isso para ninguém. Você não precisa falar para o seu professor, você não precisa falar para os seus amigos, mas você bota a cabeça no travesseiro e reflete um pouco. Onde que você está dentro desse processo? Será que você está acelerando demais? Será que você está querendo chegar num resultado ao invés de colher os benefícios do processo onde você está, sendo que você já está querendo olhar lá para cima da escada, sendo que você ainda está no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro degrau, sendo que a escada tem 60, 70, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso para que a gente não fique olhando lá para cima da escada e tropece no degrau que você deveria estar olhando agora, né? Eu sempre costumo trazer essa imagem. Quando a gente está subindo a escada, eu não posso só ficar olhando para cima. Eu tenho que olhar para o degrau que eu estou pisando, senão eu vou tropeçar. Querendo chegar lá em cima, eu tropeço no agora. Então fica aqui um pouquinho essa reflexão, beleza? Bom, me diz aqui como é que você ficou se sentindo depois desse vídeo, né? Um vídeo que eu sei que pode talvez te trazer reflexões que possam mexer um pouquinho com a sua vaidade. Eu digo isso porque mexeu com a minha. Eu já refleti bastante sobre isso. Eu não estou trazendo essa reflexão aqui à toa. Eu trouxe essa reflexão porque eu vim de uma escola que cobrava muita performance. Como eu falei, eu já me machuquei muito no processo. E até eu encontrar o meu professor, o Diego Cury, que é um cara que traz muito essa importância do processo, do cuidado, do caminho, né? Não só do resultado. Então eu fiz essa reflexão durante anos comigo mesmo, até eu estar trazendo isso aqui. Então por isso que eu te convido, faz essa reflexão aí. Tenta ver de maneira muito honesta e vê isso durante um tempo. Não precisa ter pressa para chegar numa conclusão, não precisa sair daqui do vídeo agora querendo já entender tudo. Mas faz essa reflexão durante um tempo, vai para as suas práticas e reflete. Será que eu estou pronto para isso mesmo? Será que eu converso com o meu professor, com a minha professora e falo, cara, eu acho que a gente está indo rápido demais. É engraçado que hoje parece que é você ser pior,
você falar isso, né? Você chegar para o seu professor e falar, eu acho que a gente está indo rápido demais, vamos mais devagar. Parece que a gente sempre está querendo mais, né? O professor, os teus professores hoje em dia estão querendo sempre estimular. Ah, porque eu tenho que trazer desafios para os alunos, porque o aluno tem que se desafiar, ele tem que se estimular. Calma. A gente precisa se cuidar antes disso. Então, me diz aqui nos comentários como é que você se sentiu com esse vídeo, se você acha que essas reflexões são válidas, se você por acaso já fez essa reflexão e chegou em algum tipo de conclusão. Essa troca é sempre muito importante pra gente, eu sempre leio todos os comentários, respondo e a gente pode sim ter uma troca bem presente, beleza? E se você curtiu esse conteúdo, não deixa de deixar o seu like, seguir o nosso canal e ativar o sininho, assim você fica sabendo dos próximos vídeos. E lembrando que toda quarta e sexta-feira aqui no YouTube saem vídeos novos, né? Nas quartas-feiras a gente está nessa série de vídeos sobre reflexões sobre o yoga moderno, e nas sextas-feiras, como eu até falei no vídeo de hoje, né, a gente pega as lives que eu faço no Instagram na segunda e trago aqui para o YouTube para que a gente possa ver a live com uma qualidade um pouquinho mais legal, tá bom? E fora isso, todo esse conteúdo, tanto prático quanto teórico, eu passo na minha escola online, que é o Yoga Alaya. Se você quiser conhecer, o link está aqui, escola.yogalaya.com.br. Tá? Lá a gente tem aulas ao vivo, sempre. As aulas ao vivo sempre ficam gravadas também. Então ao vivo é legal que eu consigo te ver, você me vê, a gente tem uma troca bem presente, né? A gente pode ir caminhando junto dentro desse processo. Mas caso você não possa estar ao vivo, você pode ver todas as aulas gravadas, tem um acervo de mais de centenas de aulas gravadas lá, tanto teóricas quanto práticas, e eu sempre coloco o meu contato absolutamente à disposição. Então quem quiser é só me mandar mensagem, a gente troca, e eu tenho muito essa interação com diversos alunos, tá? Uma interação que eu realmente prezo, essa relação entre professor e aluno bem próxima para que a gente possa se acompanhar. Tudo bem? E fora isso, tem o meu perfil no Instagram, que é o @yogalaya_, se quiser o perfil tá aqui, né? E lá também diariamente eu lanço conteúdos novos, conteúdos mais curtos e mais simples, porém conteúdos que são muito interessantes para a gente ir se nutrindo com pílulas, né, de yoga diário e que inspira muito a minha vida, eu espero que possa inspirar a sua também. Então a gente fica por aqui, espero te ver muito em breve, de preferência na minha escola online, ou então aqui no YouTube ou no Instagram. Um beijo e até a próxima.